Olá, alunos do segundo B. A gente vai ter a nossa primeira aula para a continuação dos conteúdos, né? Então a gente vai ver hoje permutação simples, permutação com repetição e combinação simples. Apesar que permutação simples, que começa na página 52 do livro, a gente já viu, né? A gente viu arranjo de permutação, exatamente o ponto onde a gente parou, que o conteúdo do livro é análise combinatória, né? Então a gente vai fazer uma revisão rapidinha de permutação simples, ver então com mais ênfase agora permutação com repetição, mas também é super simples, né? E combinação simples. Então vamos lá. O que é permutação? Permutação é um dos processos para resolver problemas de contagem. Então a gente fez alguns exemplos até em sala, né? E agora a gente pode usar a permutação para resolver principalmente exercícios que envolvem o quê? Lembra dessa palavra aqui? Anagrama. Então anagrama nada mais é que a troca de uma palavra, a troca das letras para formar uma outra palavra com ou no sentido. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui ó, rapidinho. Então a fórmula da permutação, né? Lembra que é P, né? Tomados N termos, é N fatorial. Vamos lá, a palavra teoria. Lembrando que a gente pode resolver essa palavra teoria aqui, quantos anagramas eu quero saber da palavra teoria, a gente pode fazer pelo princípio multiplicativo, que é o quê? Então, quantas letras aqui? 6 letras. Né? 5, 6. Então, como é que eu faço? Quantos anagramas teria essa palavra? Pelo princípio multiplicativo, lembra? Se eu coloco 6 letras aqui, eu vou diminuindo, né, até chegar no resultado final aqui. Então, eu posso usar P de 6, que é a mesma coisa que é 6 fatorial, ok? E agora é só fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você tem o total de anagramas respondido. E o resultado final de total de anagramas da palavra teoria é P de 6, então equivale a 720. Então quer dizer, existem 720 anagramas dessa palavra teoria aqui, né? Fazendo a troca das letras para formar uma nova palavra, ok? Agora sim, vamos ver agora o elemento novo, né? A gente vai ver permutação com repetição, ou seja, tem essa palavra aqui, sossego. Então eu quero saber quantos anagramas tem essa palavra. Mas vocês estão percebendo que qual que é a diferença da palavra teoria com a do sossego? Existem elementos que se repetem aqui. Elementos que seriam as letras. Então repete aqui o S, repete 3 vezes. O O, né? Repete 2 vezes. E só tem um E e um G. Então, como que seria? Eu vou resolver isso através da fórmula da permutação. Mas é muito fácil. Por exemplo, total. Quantas letras tem? Tem 7 letras totais. Vamos ver o que se repete. O O repete 3 vezes. Ok? Ó, né? Desculpa. O S repete 3 vezes. O O repete 2 vezes. Aí tem a palavra E, que é uma vez só, e a palavra G, que é uma vez só também. Então essa é a permutação com repetição, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer pela fórmula da permutação. Então seria P de 7. Só que se eu fizer P de 7, eu não tenho total de letras, porque as letras se repetem aqui. Então como é que eu faria aqui? Ó? Seria o 3 do S, o 2 do O, e do E1 e do G1. Como é que eu monto a fórmula agora? Seria o quê? 7 fatorial, olha o 7, que é o total de letras, sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, tá vendo que eu estou repetindo aqui, vezes 1 fatorial, vezes 1 fatorial. Ok? 7 fatorial, se eu for resolver, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dá exatamente 5.040. Sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial e 1 fatorial vezes 1 fatorial dá
exatamente 12. Resultado final, eu tenho 420 anagramas da palavra sossego, ok? Agora a gente vai ver combinação simples. Então é um outro processo para resolver problemas que envolvem contagem, né? Então a gente viu arranjo, permutação e agora combinação. A combinação tem um processo diferente para resolver. Por quê? Primeiro você vai ter que analisar o problema, interpretar o problema, para ver se a fórmula da combinação serve para poder resolver. Exemplos, ó. Então, se vocês quiserem pegar, acompanhar, tem um exemplo da página 57 do seu livro, né? Que aí eu não preciso escrever todo o problema aqui, vocês vão acompanhando. O que eles falam? Existem aqui, eles falam isso aqui, ó, A, B, C, D, E F. São 6 médicos, né? Então eles são chamados de A, B, C, D e F, né? São 6 médicos aqui. Vão ser escolhidos para um plantão de hoje à noite exatamente 2 médicos. Então, 2 médicos dos 6 médicos aqui vão ser escolhidos para fazer o plantão, né, durante a noite. Então vocês concordam que pode ser escolhido o médico A e o médico B. Mas também pode ser escolhido o médico B e o médico C. Vocês concordam que existem várias combinações aí. Mas se eu escolher aqui o médico B, o médico A, não são os mesmos médicos que o A e B? Então por isso que eu uso a combinação simples para eu resolver isso aqui. Lembra que é diferente do arranjo. Se fosse arranjo, porque arranjo tem até a diferença de ser do primeiro lugar, segundo lugar, né? Então combinação é quando isso acontece. Quando eu tomo um exemplo aqui de 2 médicos escolhidos para o plantão, o médico A e o médico B, é a mesma coisa que o médico B e o médico A. Então, ou seja, é como você formar grupos de sala. Quando o professor pede assim, vamos fazer um trabalho em grupo, vamos formar grupo de 3. Então, por exemplo, existe lá o Pedro, a Ana, o João e a Cláudia. Se o professor pede para fazer um grupo de 3 pessoas, com 3 elementos aqui, eu posso fazer o Pedro, um grupo aqui, um Pedro, a Ana e o João, né? Se eu mudar de ordem, colocar o João primeiro, a Ana e o Pedro, vocês concordam que é o mesmo grupo? Então, por isso que eu uso a combinação simples para resolver esse tipo de problema, para, né, dependendo do problema que ele está pedindo, de quantos grupos, de quantos modos eu posso resolver certos problemas de contagem usando a combinação, ok? Então agora só para fechar a combinação simples, né? Vamos pegar mais um exemplo só para poder ilustrar e como é que eu uso a fórmula da combinação para resolver esse tipo de problema. Claro que esse é um exercício simples, né? Mas depois a gente vai fazendo uns exercícios um pouco mais complicados e complexos. Então, olha, eu tenho 6 elementos. Então pode ser 6 pessoas aqui, ó. Eu quero formar grupos com 3 elementos. Então são 6 elementos tomados 3 a 3, certo? Então eu posso, um dos grupos formados pode ser ABC. Outro pode ser C, D, F, né? Outro pode ser B, A, F. E assim por diante. Então vocês concordam que existem vários grupos aqui que podem ser formados 3 a 3, com esses 6 elementos aqui. Mas lembrando que o grupo ABC, ou seja, com esses 3 elementos, é igual ao grupo CBA. Se eu fosse fazer para o arranjo, pela forma do arranjo, eu ia fazer todos esses aqui. Iam dar um número total de grupos formados. Mas como em combinação simples, esse ABC é igual a esse grupo aqui,
eu reduzo o meu número de grupos formados. Qual que é a fórmula da combinação? Lembra do ano passado? NP, que é igual a n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Esse n aqui, lembra, é o total de números, de elementos, e o p é o número de grupos formados, então 3 a 3. Então vamos aplicar a fórmula aqui, ó. Seria combinação de 6 a 3, que é igual a quanto? 6 fatorial sobre 3 fatorial, né? Ó, substituindo os valores aqui, 6 menos 3 fatorial. Substituindo todos os valores de NP, ó, onde N é 6, aqui, e o P é 3. Aqui eu vou achar o total de combinações de grupos formados com 3 elementos. Então a combinação de 6 a 3 é 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Lembrando que o processo de fatorial, em vez de eu resolver todo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, eu posso fazer o quê? Reduzir o fatorial até onde me interessa. Então eu vou lá, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu paro aqui, né, para poder cortar com o de baixo. Então eu reduzo a minha conta, não preciso fazer o 6 fatorial, apesar que a gente já sabe quanto vale, né? Então, combinação de 6 elementos tomados 3 a 3, né? Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 e depois 3 fatorial. Sabemos que 3 fatorial é 6 também, então eu corto aqui, total 20 combinações. Então eu tenho um total de 20 grupos formados, né, 3 a 3, dado 6 elementos. Ok? Eu estou dispondo no site do colégio uma atividade semanal, é a atividade semanal 3, porque vocês já fizeram as duas, né? Que foi antes de a gente entrar nessa quarentena, né? Existem 2 atividades de matemática, né? Essa é a terceira. Vai estar disponível no site do colégio. Então são 10 exercícios de permutação e de combinação, ok?